Um, três e carro, quatro. Quatro palavras aqui. Essas palavras, elas mantêm relação umas com as outras. Por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar, quem comprou? Ana. Então, Ana é a pessoa que praticou a ação de comprar. Então, este termo, essa palavra, tem relação com o verbo. Ela está trazendo uma informação para a ação verbal. Quem praticou esta ação verbal? Quem praticou foi Ana. Certo? Agora, se eu chegar aqui e disser, bom dia, gente, ou boa noite, gente, Ana comprou. Você vai perguntar, Ana comprou? Por quê? Porque o verbo comprar exige duas informações. Quem comprou e o que foi comprado. Né? Ana comprou. Comprou o quê? Comprou o quê, gente? Um carro. Então, um carro também está relacionado com comprou. É a informação do que foi comprado. Então, a ação de comprar exige aí duas informações relacionadas a ela. A informação de quem comprou e a informação do que foi comprado. Ok? Observe aqui que dentro desta informação aqui do que foi comprado tem dois termos, dois. Olha aí, um carro. Observe que aqui dentro deste termo, este termo todo está relacionado ao verbo comprar, mas dentro dele tem dois termos, ó, duas palavras. O que é que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que esta palavra aqui, que é um numeral, ou pode ser um artigo indefinido, dependendo da leitura que se faça, mas ela está relacionada a quem aqui? Esse um é um o quê? Carro. Então, um está relacionado a carro, está dizendo a quantidade de carros que foram comprados por ano. Não comprou um carro, não foram 2 carros, nem 3 carros, nem 4 carros, um carro. Está vendo que isso aí é relacionar? Essas setas que eu tracei aí é para indicar a relação. Tá? Essa setinha, ela não está aí porque eu sou um retardado mental, ela está aí porque ela indica uma relação. Tá? Então, é importante quando você estiver estudando sintaxe, você traçar essas setas, porque nós acabamos de dizer aqui que sintaxe é o estudo da relação dos vocábulos, das palavras, dentro de um enunciado. Então, para estudar a relação, eu tenho que saber com quem aquela palavra está relacionada. A melhor forma de visualizar a relação é traçando essa seta. Então, aqui, eu acabei de fazer uma análise sintática dessa frase, sem precisar necessariamente dizer qual é a função de cada um aí. Mas eu sei com quem cada termo está relacionado. Está vendo aí? Isso aqui é sintaxe. Isso que eu faço, que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é sintaxe. Sintaxe nada mais é do que a arte de traçar setinhas. Traduzindo em minutos é isso. Se você sabe traçar setinhas para saber com quem as coisas estão relacionadas, você sabe sintaxe. Tá? Então, se você não fizer isso aí, você não vai visualizar. E aí você vai ficar chutando. Né? Vai ficar na hora de analisar a função sintática. Isso é primordial, é essencial. Não fez isso aí, você vai ter problemas para analisar. Que a análise parte dessa relação. Se você não entendeu a relação, você vai errar a análise. Então, a primeira coisa para se analisar a sintaxe é saber isso. Por quê? Porque sintaxe é isso, a relação entre os termos dentro do enunciado. Mário Perini, na obra Sintaxe. Esta definição traz também duas coisas importantes sobre sintaxe. Preste atenção aí. Diz aí que a sintaxe analisa a relação existente entre os vocábulos que constituem o enunciado a partir da descrição e análise de propriedades distribucionais e de propriedades funcionais. Grife aí, propriedades distribucionais
e propriedades funcionais. O que é propriedade distribucional? Propriedade distribucional é isso que eu acabei de fazer aí. É a relação que um termo tem com o outro. Isso é propriedade distribucional. Como é que as palavras estão distribuídas dentro do enunciado? Por que que você sabe, né, que quem comprou o carro foi Ana? Porque a palavra Ana, que aparece aqui, ligada ao verbo comprar, nessa estrutura de frase, diz aqui claramente que Ana exerce uma propriedade aqui distribucional. Ela está antes do verbo. Normalmente, o praticante da ação, a estrutura verbal da língua portuguesa, vem antes do verbo. Funciona assim. João comeu o bolo. Maria quebrou o vaso. Observe que geralmente é assim. Esse elemento que vem antes do verbo é quem pratica a ação. Isso é propriedade distribucional. Ele está antes do verbo, está distribuído dentro da estrutura antes do verbo. Então, propriedade distribucional tem a ver com o lugar em que o termo está localizado dentro da estrutura da frase. Tá? Da organização da frase, exatamente. Como as palavras estão organizadas na frase. Tá? Então, aqui, nesse caso, Ana está antes do verbo, demonstrando que a distribuição local da frase em que Ana está indica que Ana praticou a ação verbal. Ela é a praticante da ação verbal. Propriedades funcionais, então isso é distribucional, é o local. Propriedades funcionais têm a ver com a função sintática exercida por cada termo. E uma coisa está relacionada à outra. A função sintática, ou seja, a propriedade funcional, ela está diretamente ligada à propriedade distribucional. Dependendo da posição em que o termo está dentro da frase, ele vai desempenhar uma função sintática distinta da outra. Por exemplo, Ana, foi distribuída aqui essa frase, Ana está antes do verbo. Essa propriedade distribucional mostra que Ana praticou a ação. Analisando a funcionalidade, a propriedade funcional, a gente vai ter que quem pratica a ação, a função de quem pratica a ação, sintaticamente falando, é a função de sujeito da frase. Então, sujeito é a função que Ana exerce nessa posição em que ela ocupa. Isso é sintaxe. Então, o que é que a sintaxe estuda no final das contas? Estuda a relação entre os termos dentro do enunciado, analisando as propriedades distribucionais, ou seja, como a frase está organizada, e as propriedades funcionais, qual é a função que cada termo dentro da frase exerce. Então, Ana, ali é o sujeito. Tá? Se você observar aqui, em relação ao verbo, Ana é quem comprou, quem praticou a ação de comprar. Mas eu disse que se eu chegasse aqui e falasse, boa noite, gente, Ana comprou, você ia perguntar logo, comprou o quê? Por quê? Porque o verbo comprar exige um complemento verbal. Exige um complemento verbal. Ele sozinho não se basta. Não basta ter só o sujeito e o verbo, ele precisa de um complemento. Um carro é o complemento verbal. Está relacionado com o verbo, está vendo aqui? Comprar, e ao mesmo tempo está posicionado depois dele, né? A posição aqui que ele ocupa é depois do verbo. Geralmente a estrutura da língua portuguesa é essa aqui, ó: sujeito, verbo e complemento verbal, ou como a tradição gramatical costuma chamar de objeto. Objeto ou complemento verbal. Então, na tradição linguística, a gente estuda a estrutura da língua e
descobre que a língua portuguesa é uma língua de padrão SVO. Alguém já viu esse negócio aí? Se você já ouviu falar, a língua portuguesa é uma língua de padrão SVO, de estrutura SVO. Está dizendo isso, que a língua portuguesa, sintaticamente, é estruturada em sujeito, verbo, objeto. É isso que está dizendo. Padrão SVO nada mais é do que essa estrutura normal da língua, a estrutura em ordem direta da língua. Tá? É claro que não existe só essa estruturinha SVO, mas ela é o padrão. A maioria das frases em língua portuguesa são organizadas nessa disposição, sujeito, verbo, objeto. Não é a única distribuição, mas é a canônica, a comum, a mais utilizada. Tá? Entendido aí? Então, o que é que estuda a sintaxe? Fechando aí essa ideia de definição e o objeto de estudo da sintaxe. A partir dessa compreensão de que a sintaxe existente entre os vocábulos que constituem o enunciado e que envolve análise de propriedades distribucionais e propriedades funcionais, a partir dessa compreensão, é possível afirmar que o objeto de estudo da sintaxe é, na verdade, a estrutura, clique aí, a estrutura dos mais variados enunciados de uma língua. Então é isso que a sintaxe estuda. A sintaxe tem como objeto de estudo a estrutura da língua. Esse é o objeto de estudo da sintaxe, que a colega percebeu e falou no início da aula, apenas lendo o sumário da apostila. Ela percebeu que tem a ver com estrutura. Né? Por quê? Porque isso é sintaxe. Sintaxe é a análise da estrutura de uma língua. Ok? Tudo isso que a gente está falando aqui é estrutura da língua. Para entender a estrutura da língua, você precisa compreender 3 conceitos básicos para a gente partir para o estudo dessa estrutura. Frase, oração e período. São esses conceitos que estão aí logo abaixo. Vamos falar sobre eles para encerrar a aula de hoje. São esses 3 conceitos aí. De acordo com o gramático Evanildo Bechara, na obra Moderna de Gramática, os enunciados da língua portuguesa podem apresentar 3 tipos de estrutura: frase, oração, período. Então, frase é um tipo de estrutura, oração é um tipo de estrutura e período também é outro tipo de estrutura. São 3 tipos de estrutura aí. Começando com a definição do que seria a frase. A frase é a estrutura do enunciado que corresponde a qualquer sentença que transmita alguma informação minimamente compreensível, podendo conter um verbo ou uma locução verbal, e aí é chamado de frase verbal, ou não conter verbo, e nesse caso seria uma frase nominal. Quando contém um verbo ou uma locução verbal, e é um enunciado que transmite uma informação minimamente compreensível, então isso é frase verbal. Quando não contém verbo e transmite uma informação minimamente compreensível, então isso é frase nominal. Vamos ver os exemplos aí. Primeira frase aí, letra A. Choveu. Perceba que a frase só tem o verbo. Choveu. Você entende essa frase, sim ou não? Sim. A informação aí é uma informação compreensível. Portanto, isso é frase. Por que é frase? Porque é uma sentença que transmite uma informação minimamente compreensível. Essa frase A seria... frase verbal. Frase verbal, mas não... ela só vai Não entendi. ela só vai
Eu chego na locução na letra B. Aí a frase verbal tem apenas um verbo, choveu. Tá? Na letra B, o professor foi roubado. Perceba aí, o professor foi roubado. Foi roubado é uma locução verbal. O que é locução verbal? Tem uma nota de rodapé aí embaixo, dizendo detalhadamente o que é uma locução verbal. Nota de rodapé número 1. Aí, ó. Uma locução verbal é composta por um verbo auxiliar, responsável pela marcação de tempo, modo e aspecto, que se liga a um verbo principal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, e esse verbo principal é responsável pela significação referencial da ação expressa, como se observa em Samuel tem trabalhado exaustivamente. Tem trabalhado. Perceba que tem é verbo auxiliar e trabalhado é verbo principal da locução no particípio. Fernanda e Luciana estavam morando em Jequié. Estavam morando, locução verbal, né? Perceba que estavam verbo auxiliar e morando é o verbo principal no gerúndio. Aí. Zélia iria viajar se estivesse de férias. Iria viajar é uma locução verbal. Iria, verbo auxiliar, e viajar é o verbo principal no infinitivo. Nesse caso, gerúndio, particípio e infinitivo são formas chamadas de formas nominais do verbo. Tá? Então, toda locução verbal tem dois verbos, pelo menos. Em geral, são dois verbos. Pode ter até três, mas em geral são dois verbos. A locução verbal é esse exemplo de um verbo auxiliar e um verbo principal. Exatamente. Então, no caso, o professor foi roubado, é uma frase verbal com locução verbal? Exatamente, perfeito. O professor foi roubado é uma frase verbal, porque se tem verbo é frase verbal. E no caso, como são dois verbos formando uma locução, dois verbos juntos formando uma locução, então isso é uma locução verbal. É uma frase verbal composta por uma locução verbal. Tá? Diferente da letra A, que é uma frase verbal composta por um verbo só. Tá? Sem locução. Na letra C eu tenho socorro! Olha que alguém vem, abre essa porta, viu? A intenção é essa. Né? Socorro! Tem algum verbo aí nessa frase? Não. Mas você entende, transmite uma informação para você? Sim ou não? Sim. Se você escuta alguém gritando socorro, significa que a pessoa precisa de ajuda. Então, transmite informação. Se transmite informação e não tem verbo, é o que aí? Final. Observe, frase verbal, quando tem verbo, ou locução verbal. Frase nominal, quando não tem verbo, mas transmite informação. Tá? Então, se eu gritar socorro, mesmo não tendo verbo, a não ser que eu esteja chamando a pessoa, né, que chama socorro. Tem essa possibilidade também, né? Não vamos confundir a mente logo cedo. Mas, em geral, mesmo que esteja chamando a pessoa, é nominal. Não deixa de ser nominal. Oração, segundo conceito. Primeiro conceito já foi, que é o de frase. Oração, vamos lá para a oração. A oração, por sua vez, é a estrutura do enunciado que corresponde a uma sentença que contenha obrigatoriamente, um verbo ou locução verbal, mesmo que não se trate de um enunciado sintaticamente estruturado e semanticamente compreensível, seria uma oração absoluta. O que é um enunciado sintaticamente estruturado e semanticamente compreensível? Tem uma nota de rodapé aí explicando, se você tem dificuldade de entender isso. Olá, nota de rodapé, número 2, lá embaixo. Um enunciado sintaticamente estruturado e semanticamente compreensível é aquele que possui sujeito, verbo
e complemento verbal, se necessário, e que transmita uma informação possível de ser compreendida. Então, a oração, ela não tem necessariamente que ter sujeito, verbo e complemento verbal. Ela tem que ter obrigatoriamente um verbo com uma opção verbal, mas pode ter sujeito, verbo e objeto, complemento verbal, ou não. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser: boa noite, gente, a menina morreu. Eu preciso matar alguém hoje. Aí é motivo de faltar. Na loja, agora só vai ter aula no céu, né? Eu quero crer que seja lá, né? Se for no inferno, a gente se encontra. Por lá a gente se encontra. Ela disse que não, ali. Não. Quem se encontra no inferno é o professor e a aluna. Eu não estou dizendo que é você. A menina morreu. Observe, tem verbo na frase, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Tem verbo. Morreu é verbo. Perceberam que morreu é verbo? Sim. Esta frase, preste atenção. Essa frase tem entendimento completo, sim ou não? Sim. Transmite uma informação, sim ou não? Sim. Sim. Transmitiu uma informação e tem verbo, é frase verbal, lembra que eu falei? Mas é também oração. Por quê? Porque se tiver verbo, de qualquer forma vai ser oração. Então isso aqui é uma oração. É uma oração e é também uma frase verbal. É oração porque tem verbo e é frase verbal porque, além de ter o verbo, tem uma informação transmitida de maneira compreensível ali. Entenderam? Isso é oração e, ao mesmo tempo, frase verbal. Agora, a oração não precisa necessariamente ter entendimento. Não precisa. Você tem verbo. Então, se eu chegar aqui e falar assim, ó, estando livre. Estando livre. Estando livre. A minha pergunta é: tem verbo nessa frase, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, tem verbo. Estando é verbo. Verbo estar. Preste atenção agora. Se tem verbo, é uma oração. Por quê? Porque toda vez que tiver verbo, será oração. Agora, tem sentido completo essa informação aí? Transmite uma informação completa? Não. Sim ou não? Não. Não. Para ser frase verbal, precisaria ter uma informação completa sendo transmitida. Ali não tem. Então, ali é oração, mas não é frase verbal. Estão entendendo? Então, é oração, mas não é frase verbal. Aí você vai perguntar, mas por que não é frase verbal se tem verbo, professor? Porque não tem sentido completo, a informação não é compreensível. Lembra que na definição de frase verbal está lá, transmite uma informação compreensível. Aqui não transmite informação compreensível. Então, para a gente resumir, toda frase verbal é uma oração, mas nem toda oração é uma frase verbal. Toda frase verbal, toda frase verbal é uma oração, mas nem toda oração é frase verbal. Essa aqui mesmo não é. Essa aqui foi, mas essa não foi. Certo? Entendido? Para a gente fechar essa ideia. Então tá lá. Vou dar os exemplos que estão aí
em 2, ó. Ela gosta de beijos. Ela gosta de beijos. Eu vou ganhar o prêmio. Eu vou ganhar o prêmio é oração e é frase verbal. Aí no caso tem uma locução verbal. Vou ganhar é uma locução verbal. São dois verbos. É uma oração, frase verbal que tem uma locução. Tá? E na letra C, ao acordar é uma oração que tem verbo, mas não é frase verbal. Não é frase verbal. Tá? Para ser frase verbal precisa ter sentido. Precisa ter sentido completo. Seja uma informação compreensível. Certo? Então aqui é só oração. Fechado então esses dois conceitos, frase e oração. Agora vamos para o terceiro conceito, que é o conceito de período. Já o período é a estrutura do enunciado. Preste atenção, por favor. É a estrutura do enunciado que corresponde a uma sentença constituída por uma oração absoluta, período simples, ou por uma sequência de orações que juntas componham um enunciado sintaticamente estruturado e semanticamente compreensível. A página 3, estava na página 3, na mesma página. Aí. É na sequência. Já o período, depois dos exemplos do que é oração, dos exemplos que tem 2, tem aí o que é período. Achei, obrigada. Então aí tem duas coisas importantes. Primeiro, o período tem oração, presta atenção. Para ser período, precisa ser composto por oração. Observe aí, ó. Período é a estrutura do enunciado que corresponde a uma sentença constituída por uma oração absoluta ou por uma sequência de orações. Então, o que é período, na verdade? Período é quando eu tenho uma ou mais orações formando uma compreensão, um sentido compreensível, né? Uma informação compreensível. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vou voltar na frase inicial aqui. Preste atenção aqui, para a gente entender. Para ser oração, basta ter o quê? Verbo. Teve verbo, é oração. Tá bom? Certo? Para ser período, tem que ter verbo, porque período tem que ter oração, mas tem que ter sentido completo. Para ser período, tem que ter verbo e tem que ter sentido completo. Então, aqui no exemplo de oração, né? Ela gosta de beijos e eu vou ganhar um prêmio, são períodos. É um período também, exatamente. Nas duas iniciais, na letra C não é. Tá? Então tá aqui, ó. Ana comprou um carro. Ana comprou um carro. Tem verbo? Uma frase verbal é um período. Não entendi. Uma frase verbal não necessariamente é um período. Uma frase verbal, um período. Ana comprou um carro. Vamos lá. Tem verbo, gente? Sim ou não? Sim. Qual? Comprou. Muito bom. Quantos verbos tem ali? Um. Então, para saber quantos períodos tem uma frase, eu conto a quantidade de verbos. Lembrando que uma locução verbal, quando são dois verbos juntos, conta como um verbo só. Quando a locução verbal, dois verbos juntos, é contado como um verbo só. Isso é importante. Dois verbos juntos formam uma locução. Uma locução é contado como se fosse um só verbo, porque eles têm o sentido de um verbo só. Tá? Então, aqui, Ana comprou um carro.
Nessa frase, eu tenho uma oração, porque tem verbo, e é um verbo só, então uma oração. Essa oração tem sentido completo, porque você entende a frase, então significa que ela é um período. Quando eu tenho uma oração com sentido completo, isto é considerado um período, e como é uma oração só dentro desse período, esse período é chamado de período simples. Período simples, porque tem uma única oração. Então, o que é um período simples? É aquele que tem uma oração e tem sentido completo. Tem uma única oração e tem sentido completo. Tá? Ele corresponde a uma única oração e tem sentido completo, ele é período simples. Agora, nessa frase de baixo, Maria chegou, mas logo saiu. Pergunto, tem verbo sim ou não? Sim. Qual? Calma aí. Quais são os verbos? Quais são os verbos? Tá. Chegou, saiu. Tem dois verbos. Observem que eles não formam uma locução, porque um está distante do outro. Nem tem como formar uma locução aí. Tá? Então são dois verbos. Se cada verbo corresponde a uma oração, quantas orações tem aí? Duas orações. Agora, nesta frase, que é uma frase verbal, porque tem dois verbos, tem verbo e frase verbal, e tem sentido completo. Perceba que se eu chegar aqui e falar Maria chegou, mas logo saiu, você entende a frase, sim ou não? Sim. É compreensível. Então, quando eu tenho uma oração só e sentido completo, eu tenho um período simples. Quando eu tenho mais de uma oração e sentido completo, então eu tenho um período composto. O que é período composto? Período composto é duas orações ou mais com sentido completo. Tá? Então, é o enunciado que tem duas orações ou mais com sentido completo. Simples assim. Então, período simples, período composto. Período simples, período composto. Mas observe, desses conceitos todos que a gente acabou de ver aqui, preste atenção. Agora é importante, para a continuidade da disciplina. Desses conceitos todos que a gente acabou de ver, frase, oração e período, qual é o mais importante para a estrutura sintática? Qual é o mais importante? O mais importante é a oração. Por que a oração é o mais importante? Porque, preste atenção, por que a oração é o mais importante? Porque para ser frase verbal, tem verbo, então é oração. A própria oração é oração. E o período é a junção de várias orações. Observe que tudo tem a ver com oração, estão percebendo? E se nada tiver oração, é nominal. Exatamente. Se não tiver oração de jeito nenhum, é porque é frase nominal. Então, o conceito mais importante de todos esses para a análise da estrutura sintática é a oração. Por isso que a partir de agora, e eu digo agora, a próxima aula, né, em diante, a partir da nossa próxima aula, até o final do semestre, o que a gente vai analisar aqui é oração. Né? Se você pegar o sumário, pega aí o sumário da apostila, né? Pega o sumário da apostila e veja os tópicos que estão aí. Oracionais. Estrutura argumental da oração. Constituintes oracionais. Construções sintáticas diversas são construções sintáticas de diversos tipos de oração. Encadeamento lógico-semântico das orações. Encaixamento sintático das orações. E análise de mecanismos sintáticos envolvidos
na concordância, regência e colocação de pontuação dentro das orações. Tudo isso é oração. Como é que é? Então, você vai ter. Acredite. Acredite. É isso aqui que a gente vai ver. Tá? Não é o fim do mundo. Quando eu disse que é complexo, é porque de fato envolve um raciocínio mais complexo da língua. Não é só uma base, aqui a coisa é mais profunda. Tá? Agora, também não é o fim do mundo. Se você vier às aulas, trouxer sua apostila, acompanhar a explicação, fazer suas anotações e tirar dúvida quando tiver, você vai sair daqui com o conteúdo necessário para fazer as avaliações de costas até. Tá? Sério. É sério. Agora, se você tem dificuldade na disciplina, é um motivo para você se dedicar ainda mais. Se achar isso aqui é muito difícil, se para você está sendo difícil, se dedique mais. É assim que a coisa funciona. Quando eu vejo um conteúdo que para mim é muito difícil, é nele que eu tenho que me concentrar com maior dedicação. Consegue entender? Então, se para você isso aí, tem gente que vai tirar de letra, tem gente que tem facilidade com esse tipo de conteúdo que vai tirar de letra, tem gente que vai penar para conseguir a aprovação. Depende muito da característica de cada um, da formação que vocês tiveram lá na educação básica, tudo isso influencia. Nós temos um semestre para dar conta de uma série de conteúdos, você viu aí no sumário, né? Uma série de conteúdos que são complexos, que são importantes, que são necessários para você, mas que cada um vai lidar com ele de uma forma. Cada um lida de uma forma diferente. Saiba reconhecer, esse conteúdo aqui para mim é muito complicado, eu preciso me dedicar nele. Se é complicado, reserve tempo da sua vida para estudar isso aí. Não fique só na sala de aula. Se você tira de letra, vem às aulas e pega a explicação e tudo vai dar certo, vai encaminhar. Mas se você tem dificuldade, dedique tempo da sua vida para isso. Reserve tempo da sua vida para isso. Você pega uma disciplina que às vezes você está tendo dificuldade, pega outras que você tem mais facilidade e diz, não, vou estudar menos, essa aqui eu vou estudar só para ir às aulas mesmo e passar, mas essa aqui eu vou me dedicar se não perder na disciplina. É isso que tem que fazer. A minha parte, como professor, eu lhe garanto que eu farei. E farei com excelência. Me dedicarei para explicar, para que você saia daqui sabendo o que eu estou explicando. Tá? Então, o nível é esse aqui que a gente viu. A explicação vai ser pormenorizada, o que precisa, né, para você compreender. As dúvidas podem perguntar, não tem nenhum problema. Diga. Todo período é uma frase verbal? Todo período é uma frase Toda verbal. frase verbal é um período? Toda frase verbal é um período, mas pode ser simples ou composto. Então, lembrando que o período ele não é só o período, ele se subdivide em período simples, com uma frase verbal só, né, com uma oração só, e período composto, que é uma frase verbal com duas orações. Então, o período aí vai depender da quantidade de orações, para classificar em simples ou composto. Mas toda frase verbal é um período. E todo período é uma frase verbal. Está certo? Pergunta. Quando enunciado ele tem mais de um tempo, ele pode ser considerado uma frase? Não No tem. caso, quando um enunciado tem mais de um verbo, sem ser uma função verbal, ele vai ser considerado uma frase ou vai ser oração? São duas orações. Se tem mais de um verbo, tem duas, três orações, é período composto. E, claro, se tiver sentido completo. É importante lembrar disso. E às vezes você tem dois verbos, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Chegar e sair. Quantas orações eu tenho aqui? Quantas orações eu tenho aqui? Duas, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Agora eu pergunto, ali é um período? Sim ou não? Chegar e sair. Bom dia, gente. Chegar e sair. Tem sentido completo isso? Bom dia, gente. Chegar e sair. Tem sentido completo, sim ou não?
Não. Então, tem duas orações, mas não é pedido. É uma frase verbal. Então, a pergunta É dela, um- o essencial é ter E também a oração, né? É oração, são o duas. sentido da pergunta dela. Então, tem que ter o sentido. Tem que ter sentido. Senão, não é. Exatamente. Mas